Graça e paz. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui. A gente tem que alegrar. Alegre. Minha casa. Pai, bendito. Aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Né? Trabalhar a nossa vida. Sabemos que estamos tão imperfeitos. Como é a misericórdia? A cada dia. Estamos aqui é porque o Senhor nos permite aí. Sabemos que o vírus está assolando não só a nação, o mundo. Tantas vidas foram ceifadas, né? E sendo ceifada. E vamos agradecer por estarmos. Oremos, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por teu amor. Obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por estar aqui na tua casa de oração, para cultuar o teu nome, aprender da tua palavra. Abençoa cada família que está aqui presente essa manhã. Abençoa, meu Pai, aqueles que não puderam vir. Tu sabes e conheces os corações dos teus servos. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. Livra-me, Pai, de todo mal. Dai sede de te buscar. Tira de nós todo eu, tudo aquilo que não te agrada. Nos renova, nos purifica, Pai. Dai sede da tua palavra. Enche-nos, ó Pai, do teu amor e da tua unção. E nos renova e nos purifica em nome de Jesus. Amém? Vou convidar os irmãos a ficar em pé e abrir a palavra no Salmo 24, 25, do 4 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrai o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrai ao Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ah, irmão, eu li os 24, né? Me perdoe. Misericórdia. Amém. A palavra do Senhor sempre é bom a gente ler, né? Bom, vamos estar lendo o 25, então. Amém? Agora vai. Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda. Ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são dessa até a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom, reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho.
todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aquele que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. O mesmo fala, né? Que o Senhor perdoa as nossas iniquidades. A cada momento, como eu fiz agora, né? Salmo errado, a gente dá só as misericórdias do Senhor nas nossas vidas. Vamos estar orando, né, pela nossa nação, pelos enfermos, pela vida do pastor, que cada irmão lembre dos pastores, dos dirigentes, que não é fácil, irmão. Sabemos que muitas vidas nossos que estão aí evangelizando esses países, morrendo, né? Muitos passando dificuldade. E a gente não pode, às vezes, contribuir com dinheiro. Sabemos que nossas condições não às vezes é fácil, mas a gente pode contribuir na obra do Senhor orando por essas vidas, está aí dando sua vida, deixa suas famílias para estar levando a palavra do Senhor. E muitos morrem, né? Cada dia a gente vai falar dessas pessoas que estão aí, né, evangelizando, os missionários levando a palavra, o pastor, a família do pastor, o grupo de louvor. Então, todos nós somos alvo do inimigo, mas essa área, ele ataca, porque eu tenho, assim, um pouco de experiência, um pouquinho, assim, de experiência, porque a minha família sempre foi envolvida, né? Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E peço aos irmãos que estejam orando pela minha família, para que o Senhor sustente, né? Que tenha de misericórdia daqueles que estão afastados, porque sempre foram nos caminhos do Senhor. E a gente sabe que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, né? Ele trabalha assim, uma forma que a gente, com o tempo, é que a gente vai perceber. Se você tem maturidade, se é novo, você não entende, né? Que é a obra do inimigo ali, que usa pessoas, usa de várias formas para você falhar, errar. Sabemos que só Deus pode nos sustentar, é joelho no chão, oração, palavra do Senhor, para que nós possamos estar firmes cada dia, porque não é fácil, irmão, não é fácil a gente seguir Cristo. Como que é? Esse poder vem do alto, que tem nos fortalecer a cada dia. Que nós possamos a cada dia estar focado. Eu peço ao irmão Edson que esteja orando pela nação, pelos governantes, pela vida do pastor. Irmão Júnior, pela vida assim, das famílias, né? Que o Senhor sustente as nossas famílias nos caminhos do Senhor. E peço à irmã Sandra que esteja orando alvo também, né? Que sabemos que cada dia a gente vê cada caso assim, horrível de crianças são maltratadas pelos próprios pais. Isso que é duro, né? Quando você vê uma pessoa, já não é fácil. Outra pessoa, você maltratar uma criança, né? Imagina os próprios pais que estão fazendo hoje isso. Né? Então, a gente tem que orar, buscar o Senhor, porque isso não isso a gente sabemos que é obra maligna, mas a gente tem que clamar para essas crianças inocentes que estão aí morrendo, né? Para a própria família que está fazendo isso. Então, eu peço a esses irmãos que estejam orando nesse momento. Amém? Amém. Glória ao teu nome. Ajuda-nos. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Verdade. Misericórdia. Ajuda. Sim, meu Deus.
É a tua mão. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajuda. Amém. 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 É verdade, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Mais uma vez. Perdoa, Pai, que o Pai bendizer um servo fiel. Em nome de Jesus. Louvar ao Senhor.
A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal raso de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, né? Que nós possamos estar glorificando ao Senhor a cada dia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu
teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Bem, irmãos. Os irmãos estão com a oportunidade, né, de estar ofertando. Como diz a palavra do Senhor, né? Tem que contribuir para a obra do Senhor. Cada um, quando fala em Corinto, cada um contribui conforme a sua, né? Nós possamos estar contribuindo com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Isso é maravilhoso. Dos reis consagro tudo o que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu
meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém, né? Que esse hino possa ser uma oração a cada dia nas nossas vidas. Vou estar convidando o irmão Reinaldo para estar orando, agradecendo a Deus pelo dízimo e oferta e pedindo misericórdia, que sabemos que tem tanta gente desempregada, né? Aqueles que estão desempregados, para que o Senhor prepare o emprego. Amém, Deus. É verdade. Ajuda. Em nome de Jesus. Ajuda. Amém, meu Pai. Verdade, meu Pai. Amém. Amém.
Pode. Livra-nos. Obrigado. Nos ajuda. É verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, meu Pai. Tem misericórdia, nossa. Amém. Obrigado, Senhor. Sim, meu Deus. Nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Amém. Graças a Deus, né? Eu passo a palavra para o pastor. Peço aos irmãos que nas suas orações estejam incluindo a minha família, né? Nas suas orações. Amém? Glorificado seja o seu nome, Senhor. Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Opa, ficou alto, né? Graças a Deus, mais um dia do Senhor para o louvor do seu nome, em que nós nos reunimos. E temos o privilégio grato de podermos louvar a Deus nesse dia. E podermos cultuar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito e até aqui nos ajudado. Eu só quero lembrar aos irmãos que nós ainda permanecemos com um único culto no dia do Senhor, o domingo, às 9 horas da manhã, seguido da Escola Bíblica Dominical. Nossa reunião de oração às quartas-feiras estão, nesse momento, suspensas até que os decretos alterem e voltemos à normalidade. Por que isso? Porque somente um culto durante o domingo e o culto de quarta-feira cancelado. Porque os decretos eles alteram toda hora o horário, principalmente do horário do toque de recolher. Então fica muito instável. Hora tem culto, hora não tem, hora podemos ter, hora temos que fechar por conta do horário. Então nós decidimos como igreja, como congregação, que podemos fazer aqui, definimos o horário dos nossos cultos, das nossas reuniões. Isso não significa que nós deixamos de ser crentes, na realidade nós somos crentes todo tempo, em todo caminho, todo momento da nossa vida. Mas apenas as nossas reuniões ficaram limitadas. A quarta-feira não estamos tendo ainda a nossa reunião de oração, e domingo apenas um culto pela manhã, seguido da escola bíblica, e à noite não estamos tendo culto ao Senhor. Meus irmãos, eu acabei de saber uma notícia e eu quero pedir imensamente aos irmãos que nós, nesse momento, intercedamos pela nossa vizinha aqui. Essa vizinha aqui do lado, aqui, esposa do seu Cláudio Honor, está entubada. Está entubada. Vamos orar por ela? Vamos orar. Baixemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, Tu que governas todas as coisas e que, com Tua bondade e Tua misericórdia, fizeste tudo para o louvor do Teu nome. A Ti seja o louvor. Nós, nesse momento, queremos interceder pela nossa vizinha.
Pedimos que o Senhor, nesse momento, que é o Deus criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, e que sabe de tudo, que o Senhor a visite naquele hospital, naquele momento. E com tua graça e tua misericórdia, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor a restaure a sua saúde. E que esse milagre, seja pelas mãos dos médicos, ou de modo miraculoso, Senhor, que a recuperação da sua saúde seja um testemunho, uma ponte para que ela possa ouvir o Evangelho. E que a maior cura, a maior libertação e salvação, ela possa experimentar, que seja a salvação da sua alma. Ó Deus, com tua bondade, tua misericórdia, levanta ela. Cura, traga a restauração da sua saúde. Abençoa seus familiares, que nesse momento imaginamos, ó Deus, que possam estar aflitos, angustiados, por ver, ó Deus, por vê-la naquela situação, entubada, hospitalizada. Tenha misericórdia, Senhor, tu que és um Deus cheio de graça e bondade. Pedimos que o Senhor faça isso. E que o teu nome receba todo louvor, toda glória, toda adoração. Amém. Meus irmãos, nós temos feito uma série na carta aos Tessalonicenses. E nós terminamos a primeira carta no domingo retrasado. Nós vamos continuar na segunda carta, querendo Deus, nos próximos domingos. E como eu disse domingo passado, eu tenho proposto em que pelo menos uma vez no mês nós passamos uma pausa nas séries de exposição bíblica dos livros e nos voltemos para a Bíblia Sagrada para falarmos sobre o Evangelho, sobre evangelização. Volto a repetir, o Evangelho está de capa a capa na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse nós vemos o Evangelho. De Gênesis ao Apocalipse nós podemos apontar para Cristo e todas as implicações que o Evangelho produz em nossas vidas e procura produzir em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. No entanto, eu quero me voltar, quando eu falo pregar sobre o Evangelho, não apenas a minha intenção, e percebam isso, por favor, que isso é importante para vocês. A minha intenção é que vocês aprendam mais sobre o Evangelho, tão quanto eu estou aprendendo, e que possamos ouvir o Evangelho para também possamos saber como falar com as pessoas sobre o Evangelho. Em todos os aspectos, salvação, trabalho, vida, morte, ressurreição, tudo isso. Então, um domingo, pelo menos um domingo no mês, eu tenho procurado fazer isso. Dar uma pausa, falar sobre evangelismo, sobre evangelização, sobre o Evangelho. E domingo passado, então, eu fiz uma pregação, nós ouvimos aqui sobre a beleza da santificação. E eu não tenho como parar isso e fazer tudo isso num domingo só. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos ater por alguns domingos a esse tema, até onde nós percebemos que Deus está nos guiando nisso, até podemos voltar para Tessalonicenses e continuar em 2 Tessalonicenses. Entenderam? Então, nós vamos agora continuar falando sobre santificação hoje pela manhã. Vamos continuar falando sobre santificação. E vamos continuar até que entendamos da parte de Deus que podemos voltar à exposição a Tessalonicenses. Vamos continuar expondo Tessalonicenses já na segunda carta, porque já concluímos a primeira carta do apóstolo Paulo. Mas vamos voltar assim que concluímos essa parte sobre santificação. Por que isso? Porque eu sinto, meus irmãos, no meu espírito, que essa é uma necessidade urgente para as igrejas no dia de hoje. Especialmente para a nossa também. Ok? Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses.
Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Não tem nada a ver com a TV Colosso, né? Quem lembra aí dessa época? Colossenses, não tem nada a ver com isso, não. É da igreja de Colosso, da cidade de Colosso, na antiga Ásia. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Deixa eu tirar um pouco essa máscara. Eu sei que nós estamos usando máscara aqui, mantendo distanciamento, mas a gente vai falando, vai ficando ofegante. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Bendito Senhor, aqui nós nos curvamos diante da Tua Santa Palavra e a lemos e ouvimos-la, mas precisamos, no entanto, também da iluminação do Teu Santo Espírito. Porque o homem carnal não pode entender das coisas espirituais, mas o homem espiritual a tudo discerne. Se nós temos a mente de Cristo, então o Espírito Santo ajuda-nos. Ajuda-nos a entender isso, a viver assim, obedecendo a Tua Palavra. E que as aplicações, que nós possamos nos apropriar da bênção em Cristo Jesus nessa manhã e todos os dias. Amém. O tigre comeu a mão dela e lentamente continuou até comer o resto do braço. Esta foi a frase que Vikram Chari disse ao descrever o ataque de um tigre siberiano à tratadora que ele e seu filho viram no zoológico de São Francisco em dezembro de 2006. Para aqueles que trabalham com animais selvagens, o ataque sangrento foi uma lembrança do que eles já sabem, mas nunca lembram. Eles se acostumaram tanto com aquela criatura com que trabalham, que elas podem acabar voltando-se contra eles. Um especialista em comportamento animal disse certa vez: se você não tem medo, irá te ferir. Com o pecado, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Nós achamos que temos o mal sob controle, que temos o pecado domesticado, que podemos viver pacificamente com ele. Mas o pecado nunca pode ser domesticado. O pecado é um lobo, não um cachorrinho. É um peixe piranha, não um peixezinho de aquário.
O mal é indomesticável, o pecado ele é indomesticável. O pecado é nosso inimigo, ele está contra nós de todas as formas. O pregador puritano do século XVII, John Owen, disse uma vez: mate o pecado, ou ele matará você. É sobre isso que continuaremos a falar nesse domingo. Domingo passado nós vimos a beleza da santificação, o que é santificação e o que Cristo fez por nós como fundamento e esperança para agradarmos a Deus. Hoje, nessa manhã, eu quero continuar falando sobre isso para compreendermos melhor esse aspecto da santificação chamado mortificação. Para compreendermos melhor o que é isso e colocarmos em prática o chamado bíblico para matar o pecado. Primeiro ponto, veja que em Colossenses, eu não sei como é que está a sua versão, eu sei que o Wesley tem a NVT, como é que está o verso 3, 5 aí de Colossenses 3? Ok, façam morrer. Alguém tem alguma outra palavra diferente aí? Diz aí. Fazei, pois, morrer. Perceba que tem a mesma tônica. Façam morrer. Fazei, pois, morrer. Tem alguém que tem alguma coisa diferente? Matem, alguma coisa assim? Não, o sentido é o mesmo. A minha versão também é a mesma, que eu acho que é de Ranaldo, a RA. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. O primeiro ponto aqui é que há um mal entendido sobre mortificação. O que significa mortificação do pecado? É muito fácil entender errado essa doutrina. E por que isso? Porque é difícil aceitar que as nossas almas estão profundamente corrompidas e que temos a necessidade de subjugar o pecado à morte. De colocar o pecado debaixo da morte. Quando nós nos afastamos dessa realidade, a natureza da verdadeira da mortificação pode ser compreendida de forma errada. Então queremos começar com a seguinte pergunta: o que não é mortificação? O que não é? Primeiro ponto, mortificação não é perfeição. Mortificação não é perfeição. O nosso desejo de sermos perfeitos e sem pecado é uma coisa boa. Esse é o desejo de Deus, inclusive para nós também. Ele quer tanto isso que sacrificou o seu próprio filho para atingir este objetivo. Porém, enquanto a santidade perfeita é o nosso desejo último e estamos avançando em direção a ela, não é possível nos livrarmos completamente do pecado interior em nossa vida. Mortificação não é arrancar pela raiz o pecado de dentro de nós, não é isso. O princípio do pecado ainda está dentro de nós, mesmo depois que nós cremos em Jesus, mesmo depois que nós fomos perdoados, santificados, justificados pelo Senhor. Observe Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A Bíblia caracteriza a vida cristã como uma caminhada, como uma luta, e como uma corrida. Como caminhada e corrida, significa que nós estamos em movimento, estamos nos movendo em direção a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e a alcançar a santidade plena. Mas não significa isso que isso será sem lutas constantes pelo caminho, sem batalhas intensas pelo caminho. É uma luta, um caminhar e uma corrida. É um caminhar e uma corrida com intensas lutas durante todo o percurso. Se você já leu o livro O Peregrino, ou já assistiu pelo menos o filme O Peregrino,
você vai perceber que o caminho do peregrino, a viagem do peregrino era constantemente cheio de lutas e dificuldades e batalhas. Paulo disse aos filipenses que ele ainda, Paulo, não havia alcançado o prêmio. Isso também se aplica a nós. Filipenses 3, 12 a 14 nos ensina. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos progredir, avançar nessa jornada de mudança, buscando a santificação, sabendo, meus irmãos, no entanto, que nunca chegaremos à perfeição até que recebamos a vitória que Cristo conquistou por nós na cruz. Mortificação não é perfeição. E esse é um ponto que tem dois lados aqui. É um ponto que muitas vezes as pessoas de fora da igreja não entendem sobre os crentes. E segundo, é um ponto que muitas vezes os crentes, eles mesmos não entendem. Quando olham para os outros e quando olham para si mesmos. Não há ninguém perfeito. Nós estamos com uma plaquinha no nosso coração, aquela plaquinha amarela dizendo: estou em obras. Nós estamos em obras. Eu disse domingo passado que Deus não apenas trabalha por nós, Ele trabalha em nós. Então, mortificação não é perfeição. Segundo, mortificação não é viver uma vida isolada. A palavra asceticismo vem de uma palavra grega que significa exercício. O asceticismo se refere a um sistema de disciplinas espirituais focadas em renunciar ao mundo e os prazeres da carne como parte de uma grande luta contra o maligno. Mas é claro que disciplinas espirituais são partes importantíssimas na nossa busca da santidade e em agradar a Deus. Disciplinas espirituais são importantes nesse processo. Aliás, fazem parte desse processo de santificação, de santidade. Elas estão dentro desse processo para alcançarmos a santificação. Mas o que acontece é que o asceticismo erradamente entende que o pecado pode coexistir conosco. Então ele toma atitudes bem radicais para o crescimento espiritual. Assim, o asceticismo ensina que o homem deve viver pobre, se ele quer viver uma vida, que significa renúncio da riqueza. Que ele deve viver uma vida celibatária, a renúncia do casamento. E outras formas de autonegação como meios de crescimento espiritual. A ideia do asceticismo é basicamente autonegar-se em áreas da vida, em diversas áreas da vida. Negarmos a nossa natureza física, porque quanto mais nós negarmos ela, muito mais espirituais nós nos tornaremos. O asceticismo está dentro de uma religião que havia no primeiro século chamado gnosticismo. O que é o asceta? O asceta diz assim: a matéria não importa. O que importa é a alma. Então, tudo que eu preciso fazer, esse é o tipo de gnosticismo. Tudo que eu preciso fazer com o corpo, Deus não se importa com ele. O que é importante é a alma. Só que o asceticismo ele inverte isso também. Para que eu seja mais espiritual, então eu tenho que me afastar desse mundo. E é nesse conceito que muitos cristãos, no primeiro século da igreja e posteriores, entraram para onde? Para monastérios. Não, o único jeito de eu viver santo, ser santo, é eu me afastar da sociedade. Viver uma vida reclusa, escondido, vou viver lá no meio da mata,
no meio do deserto, assim nada vai me tocar. Isso é uma seta. Esse é um tipo de asceticismo. Mas a Bíblia, ela adverte fortemente contra esta prática. Porque isso não funciona. Paulo disse em Colossenses, inclusive, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Colossenses ainda, olha o capítulo 2, versículos 20 a 23. Paulo estava combatendo esse tipo dessa ideia. Veja o que ele diz. Se morrestes com Cristo para os redimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo também advertiu Timóteo, dizendo Paulo a Timóteo, algumas pessoas nos últimos dias apostatarão da fé, entregando-se a ensinos falsos e ensinos de espíritos enganadores. E eles vão proibir o casamento e que vocês devem se abster de todo tipo de alimentos, os quais Deus criou para serem recebidos com ações de graça. 1 Timóteo 4, do 1 a 3. A Bíblia nunca ensina que as coisas criadas são más. Alimento é bom. Relacionamento sexual dentro do casamento entre um homem e uma mulher é bom. Porque Deus criou todas as coisas boas. Tudo que Deus faz é bom. Quando Ele criou tudo, Ele disse, isto é bom. Então, quando a Bíblia ensina para nós mortificarmos o pecado e crucificar a carne com suas paixões e desejos, não significa que temos que fazer voto de pobreza, ou nunca casar, ou não comer certos tipos de alimentos, ou ainda viver recluso dentro de um monastério, ou isolado no meio da selva, do sertão, da caatinga, onde quer que seja. O mundo criado por Deus é bom. O problema não está no mundo criado por Deus, ou no nosso corpo físico, mas na nossa corrupção do homem interior. Então, se mortificação não é perfeição e não é viver uma vida isolada, vamos começar a ver o que podemos entender como mortificação. Primeiro, mortificação é mais do que mudança de comportamento. Mortificação do pecado é mais do que mudança de comportamento. Por que eu digo isso? Deixa-me fazer uma pergunta. É possível mudar o que fazemos, mesmo reduzindo a frequência de certos pecados, sem, na verdade, nos tornarmos puros de coração? Sim ou não? Sim. Meus irmãos, tem gente no mundo sem Cristo que tem qualidades com as quais eu e você nós não temos. Virtudes com as quais eu e você não temos. É possível, então, mudar o comportamento, reduzindo a frequência de certos pecados, sem, no entanto, ser alguém transformado. E isso acontece, infelizmente. E o que nós chamamos disso? Moralismo. Isso é moralismo. Veja isso. Dieta e exercício físico podem reduzir a gordura e a glutonaria. Mas o problema de autocomiseração, do coitadismo, da pena de si mesmo permanece. A ansiedade permanece. A preocupação com as coisas dessa vida permanece. A pessoa que para de visitar sites pornográficos na empresa, ela pode parar de fazer isso por medo de perder o emprego, mas ela pode substituir a pornografia por a luxúria, por orgulho, por vaidade, por ira.
O ponto aqui, meus irmãos, é que mortificar o pecado, ele traz alguma mudança de comportamento. Isso é fato. Mas a mortificação é muito mais do que mudança de comportamento. Qual é, então, o significado de mortificação? O que é? É isso que a gente vai ver agora. Primeiro, o que é mortificação? Como nós vimos no domingo passado, a santificação ela tem dois lados da moeda, podemos dizer assim. A mortificação do pecado e a dependência do Espírito Santo. O nosso trabalhar, nosso esforço em querer obedecer a Deus e progredir nisso, e a dependência do Espírito Santo. São as duas coisas, os dois lados da moeda. Crescimento em graça. Vejam, por exemplo, Romanos 8, do 12 a 14. Paulo diz assim: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que nós mortificamos as obras do corpo, da carne? Aqui falando da natureza pecaminosa, pelo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Voltemos agora para o texto de Colossenses, que é o nosso texto nessa manhã. Veja o versículo 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E por fim, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Colocando de forma simples, meus irmãos, mortificação é matar o pecado. Isso inclui tanto ações pecaminosas, obras, comportamentos, quanto motivações pecaminosas, paixões e desejos. Essas duas coisas, inclusive paixões e desejos, é que produzem as ações. Jesus disse isso, porque é do coração que provém todo tipo de mal, não é isso? Mas esta linguagem que nós usamos, matar o pecado, não sugere ou significa o fim dele de uma vez por todas, não desse lado da vida. Não há nada que possamos fazer para acabar de vez com o pecado. Essa imagem de mortificação ou de morte do pecado é, na verdade, quando nós dizemos isso, significa que nós temos que ter uma posição contra o pecado. Qual é? Nós somos inimigos dele. Matar o pecado, mortificar o pecado, significa comunicar inimizade. Um forte sentimento contra ele. Uma total mentalidade de luta constante contra ele. É uma batalha que se inicia aqui, no coração e na mente. Ele é nosso inimigo. E com o inimigo não se faz pazes. Não esse inimigo. Não esse. Esse inimigo não é o tipo de inimigo que Jesus nos adverte. Orai pelos seus inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoem. Não, não é esse. Não. Esse inimigo aqui você tem que matá-lo. Dos meus projetos, quando mais jovem, eu ainda sou jovem. Apesar dos cabelos brancos. Apesar dos cabelos brancos que vão se multiplicando dia após dia.
Mas um dos meus desejos quando eu era mais jovem, eu queria servir o exército. Minha família tem pessoas dentro das Forças Armadas e eu admirava muito. Infelizmente não pude entrar. E uma coisa que eu sempre gostei muito de filmes sobre guerra é que quando um exército está em guerra, a primeira coisa que eles procuram atacar no exército inimigo são os seus suprimentos. Sua fonte de energia, qual é? Alimentação, recursos. Porque sem recursos, aquele inimigo não tem como lutar. Acabe com o abastecimento de água dele, acabe com os suprimentos de comida. Faça o que fizer, aquele exército vai procurar destruir primeiro. Onde está o suprimento dele? Energia, sede. Porque com fome e com sede, nenhum soldado consegue permanecer de pé. Qual é a nossa atitude contra o pecado? Mate o pecado de fome. Mate o pecado de sede. Não dê oportunidade para ele. Como nós fazemos isso? Não dê oportunidade. Qual é o seu ponto fraco? Todos nós temos pecados e que invariavelmente nós falhamos. Ira, falar mal uns dos outros. Vamos reconhecer isso. Dizem que quando a gente for enterrado, geralmente para aquela pessoa tem que ter um caixão para o corpo e outro para a língua, do tanto que fala. Né? Tem essa piada no meio do povo, não é isso? Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que é a linguagem obscena? Palavras chulas, palavrões, palavras que a gente até cora de vergonha quando a gente ouve. Então, invariavelmente, nós falhamos aqui ou ali. Nós temos alguns pecadinhos, se a gente pode colocar assim, que comparados à nossa maior fraqueza, não são tão, digamos assim, não nos preocupam tanto, não mexem tanto com a gente. O problema é que eles têm o mesmo peso, eles geram morte, eles geram distanciamento de Deus, é inimizade contra Deus. Mas falando especificamente daquele calo nosso, daquela área que nós temos uma fraqueza, nós temos que matar o pecado. Mate ele, deixe ele com sede, com fome. Como? Não alimente ele. Você é inimigo dele. E essa atitude de matar o pecado, deixá-lo com fome, com sede, não alimentar, não dar o combustível para ele, é uma atitude que vai permanecer na minha vida e na sua vida até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. É uma batalha que é constante. Por isso, a mortificação, ela não é um ato único que resolve tudo de uma vez por todas, como é a justificação. A justificação nós já temos, nós só fomos declarados justos, santos diante de Deus. Não há mais culpa do pecado. Nós fomos declarados justos no tribunal santo de Deus. Ao crermos em Jesus Cristo, naquele momento, quando cremos, entregamos a nossa vida, Deus carimbou no seu decreto sobre as nossas vidas, dizendo: você é justo. Você foi perdoado, não há mais culpa do pecado sobre você. Você foi santificado. O sangue do meu filho está sobre a tua vida. Você tem um perdão dos seus pecados. Passados, presentes e futuros. Essa é a justificação. E é nela que está fundamentada a nossa segurança em Cristo, que nós não perdemos a nossa salvação. A justificação é um ato único, mas a mortificação não é. Porque ela é um processo que envolve a nossa caminhada cristã. A mortificação é um componente necessário na nossa transformação que está acontecendo agora na nossa vida. Que é um processo que se iniciou na nossa conversão e vai continuar até o fim da nossa vida. Mortificar o pecado, então, meus irmãos, é reconhecermos que o pecado é um inimigo implacável e ele está lutando para nos enfraquecer em todas as áreas. Pouco a pouco, dia após dia,
todos os dias pelo resto das nossas vidas. Ele é um inimigo que amanhece conosco. Alguém já assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? É justamente isso. Nós dormimos com o inimigo todos os dias. E ele amanhece conosco todos os dias. E vai para a cama conosco todos os dias. Por isso, eu quero concluir agora aqui, trazendo uma aplicação breve. Matar o pecado, crucificar a carne, não são tarefas fáceis. Isso envolve rejeição constante aos desejos pecaminosos, rejeição constante aos motivos, aos pensamentos e hábitos em nossas vidas. Se quisermos matar o pecado, precisamos nos opor a ele continuamente, diariamente, constantemente. Precisamos batalhar contra os seus impulsos e fazer todo o esforço para enfraquecê-lo, confiando plenamente no poder do Espírito Santo que habita em nós e nos dá o poder para o vencermos e sermos santos. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós vamos continuar no próximo sermão, próximo domingo, se Deus permitir, falando então sobre 10 atitudes de mortificação que eu e você podemos ter contra o pecado. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, porque não fomos abandonados com esse inimigo, mas Tu nos deste a provisão que precisamos para mortificar a nossa natureza pecaminosa. O velho homem, ainda que insiste em querer nos fazer a voltar a caminhos antigos, as obras nas quais vivíamos e andávamos nos caminhos maus. Ajuda-nos, ó Deus. Santifica-nos, dá-nos paixão e amor por Ti. Que nos aproximemos mais de Ti, nos afastemos mais do caminho mau, do pecado, daquilo que te desagrada. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento dividir-nos em classe e vamos para a nossa escola bíblica dominical. E depois da escola bíblica estaremos encerrados. Deus abençoe em Cristo Jesus.